Gravando. Fala, galera do canal Resenha Monstra, boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aqui hoje para repercutir a final da Supercopa do Brasil. Trouxemos aí um palmeirense para bater um papo com a gente. Vou pedir para ele se apresentar, vou falar o nome para vocês, mas vou deixar ele se apresentar. Fernando, palmeirense, morador aqui do Rio de Janeiro, vai bater um papo com a gente sobre essa final. Fernando, se apresenta aí para a galera. Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Um prazer estar aqui nesse canal. É uma honra poder falar do meu clube, né? Do clube que eu torço, sendo carioca. Vou deixar essa pergunta para depois, se alguém quiser fazer. Por que eu sou, sendo carioca, ser palmeirense? Mas é bom poder falar também um pouquinho do... Não exatamente futebol paulista, né? Mas hoje a gente sabe que futebol é uma coisa nacional, então tem gente que torce para times não necessariamente do estado. Ainda é raro no Rio, né? Mas é legal poder compartilhar um pouco e dizer um pouco do que a gente pensa, do que a gente enxerga desses jogos, né? Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui. Vambora. E vamos que vamos. Bem, cara, a primeira coisa que eu vou falar contigo, te perguntar, né, é que, salvo engano, a última final mesmo, né, de campeonato que o Palmeiras participou contra um time aqui do Rio de Janeiro, você pode me corrigir se eu estiver equivocado, é a Mercosul de 99, contra o Flamengo também, correto? Não, foi contra o Vasco, Mercosul de 2000. Né? Isso, um ano depois, Mercosul de 2000. Em ambas, né, o Palmeiras acabou perdendo. E você mora aqui no Rio de Janeiro, cercado de rubro-negro, de vascaíno, de tricolores, de alvinegros. Como que foi essa sensação de estar aqui no Rio de Janeiro nesse momento de finais aí? Fala um pouquinho pra gente. Então, para mim não foi tão ruim, porque, veja, até respondendo a pergunta que eu fiz, né, eu moro atualmente no Rio de Janeiro, mas eu morava em Miguel Pereira, interior do estado. E isso me ajudou a me tornar palmeirense, porque não ia estádio, né? Viver o calor da torcida do Rio de Janeiro não existia, assim como também não existia a de São Paulo. E eu comecei a torcer pelo Palmeiras acompanhando o que passava na Band, né? Eu era garoto, moleque, assim, quando o Palmeiras ganhou o brasileiro, aquele timaço 99, ganhou a Libertadores e tal. Então o sofrimento era menor, né? Inclusive de quando perdia, né? Inclusive engraçado que a rivalidade que eu aprendi a ter não foi contra o Corinthians, por exemplo, ou contra qualquer outro time de São Paulo, né? Uma rivalidade até política com o Palmeiras, mas foi contra o Vasco, porque meu pai é flamenguista, meu irmão naturalmente se tornou flamenguista, eu fugi um pouco da tradição de família, né? E aprendi a torcer contra o Vasco. Depois que eu fui morar no Rio de Janeiro, eu aprendi a torcer contra o Fluminense e a entender que o Palmeiras e Vasco eram torcidas ligadas e tal. Mas vivi uma torcida muito à distância, né? Naquela época, década de 90, até o início da década de 2000, não tinha facilidade que a gente tem hoje, né? De acompanhar os jogos, de assinar um Premiere da vida, assinar um Comembol TV para poder ver uma Recopa, né? Por exemplo. Tinha que ficar tentando ouvir no rádio, sintonizar uma rádio de São Paulo para acompanhar alguns jogos do Palmeiras, ou aguardar dar uma notícia no Globo Esporte, dar uma notícia no jornal. Então era uma torcida muito distante, né? E claro, a derrota para o Flamengo em 99, até hoje, eu acho que teve um pênalti ali não marcado. No não, cara, você não vai chorar um lance de 99 agora, né, cara? No lance seguinte foi gol do Flamengo, foi o 3-3, mas passou, né? Inclusive, quem falou isso ontem não me lembro se foi o Lédio Carmona, mas foi a única final que o Flamengo e Palmeiras fizeram na história, né? Já tiveram outros duelos importantes em semifinais, mas foi a única final na história. E contra o Vasco em 2000, aí sofri mais, não pelos vascaínos, né? Mas pelo que foi aquela derrota, tá 3-0 e sofreu uma virada 4-3. O coração disparou agora contra o River, né? Achando que a gente poderia sofrer uma virada
idêntica, né, mas em 180 minutos. Mas fora isso, sempre foi tranquila essa relação com a torcida, né, até por esses elementos, morar no interior, ter uma rivalidade mais com o Vasco do que necessariamente, era uma rivalidade do Flamengo, né, do que necessariamente com a torcida. Mas também não tinha, por outro lado, não tinha muita pressão, não, porque sempre fui um exótico, né, uma coisa assim que um bicho estranho ali para ver como é que é, pergunta, por que você virou palmeirense e tal. Nunca uma coisa para ser zoada. Acho que hoje acontece um pouco mais com os flamenguistas aqui no Rio de Janeiro, porque, não sei se você vai perguntar isso, imagino que sim, mas da rivalidade atual, dos últimos anos, poder econômico, enfim. Mas antes não tinha, não, então foi tranquilo. Bem, passado o choro da Mercosul de 99, vamos para algo mais atual, né? Se tivesse VAR, podia ser diferente, muitos placares, inclusive. Pois é, né? Agora, graças a Deus, o VAR está aí para ajudar, né? Ontem, alguns lances importantes foram observados pelo VAR, acho bacana, sou entusiasta do VAR. Mas, enfim, quero que você fale, cara, pra gente sua visão enquanto palmeirense, sua avaliação da final, queria que você falasse, depois eu vou falar um pouquinho o que eu achei desse jogo. Vamos bater essa bola aí. Eu fiquei contente, na realidade, né? Assim, eu esperava até que o jogo tivesse um outro caráter. Um caráter mais parecido com o que foi Flamengo e Palmeiras no Brasileirão. Não necessariamente reproduzir aquele placar, mas um Flamengo mais impositivo, um Palmeiras mais reativo, né? Isso são engraçado que são conceitos, são palavras comuns hoje na mídia esportiva e acho que a gente tem que sempre ponderar um pouco isso. Mas acho que foi um clássico digno de Flamengo e Palmeiras do atual elenco que eles têm, né? Foi bem jogado, acho que foi até mais emocionante do que bem jogado, porque assim, tiveram muitos erros, né? Os jogadores cansaram, sol. Eu vi hoje que o Bruno Henrique e o Diego Ribas pediram para sair por cansaço, né? Mas eu acho que foi um jogo muito igual. Me surpreendi um pouco positivamente. Não que eu não acreditasse muito no meu time, mas a gente fica com uma visão, sempre aquela ideia de futebol é momento, né? Então, o Flamengo vinha lógico, um campeonato carioca, o nível é outro, mas vinha de duas ótimas apresentações com o time titular, contra o Bangu e contra o Madureira. E a mídia dava toda favoritismo do Flamengo, o Flamengo vai amassar o Palmeiras, né? Inclusive, eu gosto quando é assim, porque, na realidade, no dia do jogo costuma ser diferente, né? Se não me engano, foi o Sormani que falou que o Flamengo ia passar o trator e não foi o que aconteceu. E o Palmeiras vinha de os jogadores voltando também, foi muito parecido com o que o Flamengo e o Palmeiras fizeram, de preservar os jogadores, mas vinha de uma apresentação que eu acho que taticamente foi ruim contra o Defensa e Justiça, né? E é um time um nível fraco, inclusive o Palmeiras ganhou, né, sem fazer muito esforço, lá na Argentina, mas eu acho que taticamente o Palmeiras perdeu aquele jogo em 70 minutos, né? Dos 90 a 70 minutos o Palmeiras esteve abaixo do Defensa e Justiça, muito em função do que o meio-campo não conseguiu apresentar, além de controle de bola, armação de jogada e também de marcação, né? Inclusive, quando as mudanças foram feitas naquele jogo, tirou o Felipe Melo e o Zé Rafael, principalmente o Zé Rafael, que eu acho que está muito abaixo, né? Não tá, fisicamente, não está conseguindo competir, marcar e criar jogada. Quando eles saíram para entrar naquele jogo, Patrick, de Paulo e Danilo, o time foi outro. O Palmeiras dominou e outro. Nesse jogo, a mesma coisa. Entrou dessa vez o Gabriel Menino, né? E o Danilo, e também o Palmeiras ganhou mais força ali, mais presença, né? Tanto no ataque quanto na defesa. E foi um jogo que, taticamente, não me surpreende muito, né? Eu estava assistindo pela Globo, e tanto o Galvão quanto acho que o Caio comentaram... Você perdeu o Palmeiras TV com Ana Thaís Matos, PVC, Luiz Carlos Júnior. A Sport TV foi um sinal aberto da Palmeiras TV aquilo ali, cara. Pô, você deu mole. Não, só o PVC é palmeirense, pô. Ana Thaís não é palmeirense. Nem o Luiz Carlos Júnior.
Mas também é né? O Galvão torce mais pro Flamengo, né? Acho que ele é santista, né? Não tenho certeza. Mas Cara, Galvão é rubro-negro não praticante. Mas... eu assisti na Globo, fiquei com saudade do Galvão, fiquei feliz dele ter voltado. Galvão é aquele cara que a gente não aguenta, mas fica com saudade quando ele não tá, né? Queria assistir na Globo. Verdade. Assisti aqui com a minha família, com os meus avós, meu irmão apareceu no segundo tempo. Então a gente acabou vendo na Globo. Mas o comentário era que era uma surpresa o Palmeiras fazer uma marcação alta. Não é uma surpresa, né? Não vai fazer o jogo todo, mas vai fazer. O primeiro gol sai de uma marcação alta, de um erro de jogada, uma jogada simples, um lateral, que o Felipe Luiz volta pro Diego Alves, que erra, e o Rafael Veiga faz um golaço. Né? Mas achei um jogo igual, assim, um jogo que teve propostas diferentes, como é o comportamento dos times, né? Ele me surpreendeu, inclusive, que o Flamengo está fazendo uma marcação mais baixa, e não costuma fazer tanto, deu mais espaço, deu mais campo para o Palmeiras, mas não deu tanto espaço, né? O Palmeiras chegou, teve boas oportunidades, mas eu acho que, no geral, o Flamengo teve oportunidades mais claras que o Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras chegou mais vezes. Eu não vi final os scouts de finalizações, pode ter sido igual, mas o Palmeiras teve momentos que tinha finalizado mais, e acho que, assim, foi um grande jogo, raro da gente ver, né? Comparar com a final da Libertadores, que o jogo foi muito mais cuidado, muito mais evitar perder. Esse jogo foi muito mais aberto, talvez em função do gol logo de cara, talvez em função do jeito do Flamengo jogar, talvez em função da rivalidade, talvez em função, inclusive, de não valer tanto quanto na Libertadores, né? Porque a gente sabe que nem financeiramente, nem em termos de título, a Supercopa vale tanto, mas foi um jogo muito interessante de ver. Pô, não passou nem 48 horas, já começou a desmerecer, cara. Por quê? Deixa pra quarta-feira, pelo menos. Não, sabe que inventaram Supercopa, inventaram para o Flamengo ganhar mais uma taça, né? Pô, vocês estão brincando, cara. Dá pelo menos aí 48 horas depois do jogo pra desmerecer, cara. Não estou desmerecendo, não. Acho que o jogo foi bom, mas não é um campeonato, né? Não é uma final de Libertadores, assim, porque essa comparação é importante, porque falar que o jogo da Libertadores foi muito ruim tecnicamente, mas era um jogo, assim, da vida dos caras, né? Principalmente do Palmeiras. Então, e acho que foi um jogo taticamente muito bom dos dois times. Naquele jogo, o Marinho não existiu, por exemplo, né? O Marinho não existiu. Nesse jogo, eu acho que os jogadores desse Flamengo puderam mostrar o que sabe, né? O Rafael Veiga teve muito bem, o Everton teve muito bem, o Vinha começou muito bem. Acho que o Palmeiras, no primeiro tempo, teve chances que não se tornaram um gol, porque a escolha, e acho que a característica do time, a escolha é dar o passe mais vertical possível. E tinha momentos que o Vinha conseguia driblar aparecer no meio campo sozinho, tinha alguém aberto à direita, teve duas jogadas que foram assim, meados do primeiro tempo. Podia abrir na direita, mas dava o passe já em profundidade, né? Para quase calar minha boca, quase ser um gol assim, né? Que foi com o Breno Lopes, que o Diego Ribas salvou em cima da linha de letra. Já faria Ali foi um gol, hein? 2-0, se não me engano. Acho que 2-1. Mas o jeito do Palmeiras jogar, às vezes, trabalhar um pouco mais a bola, né? Podia ter sido um placar diferente, mas eu acho que o jogo foi bom dos dois times, acho que mostra o nível dos dois times, e que vai ser a temporada. O Flamengo e o Palmeiras conseguindo manter o elenco, fazendo contratações, a gente sabe que deve sair gente dos dois times, mas vai sair um ou dois no máximo, né? Não vai desmanchar o time, como a gente costuma ver no cenário brasileiro. Acho que tem tudo para lutar e fazer mais finais, né? Foi a segunda final da história entre Palmeiras e Flamengo. São dois times, pela história não só recente, mas pela história secular, merecem mais. História, né? Oi? Pela história, né? Pela história, não só do tempo presente, né, mas também desde a fundação dos times, merecem fazer mais finais, né? Acho que são os grandes times hoje também são grandes times nacionais. É uma torcida contra o time que tem mais títulos nacionais. Pois é, né? Vamos em frente, correndo atrás. Mas qual foi a sua análise Devagar e sempre. Concorda?
Cara, eu achei o jogo muito bom, muito equilibrado, né? Normal que fosse assim. Fiquei um pouco surpreso com o desempenho do Willian Arão na defesa. Achei que ele foi muito mal. E é um problema porque ele veio muito bem no ano passado, sabe? Ele contra o próprio Palmeiras ano passado fez um baita jogo. Contra o Inter também foi muito bem, contra o São Paulo não teve muitos problemas. Então ele estava numa crescente, né? Enfim, esse ano voltou jogando bem também na defesa, mas realmente contra o Palmeiras ele, assim, também tem a ver com a qualidade da equipe, né? Acho que o Palmeiras é muito melhor do que o Inter, o São Paulo, né? Do que o Flamengo atuou ano passado e os times do Carioca. Mas eu achei que foi bem discrepante, fiquei um pouco assustado. Talvez seja o momento de pensar aí, de repensar se é para todos os jogos, se é para algumas situações em específico, né? Mas eu gostei bastante do jogo. É aquele jogo, né? Saiu um gol com 2 minutos, justamente porque é jogo de detalhe. Não adianta, tem que ficar 90 minutos ali focado. Quem ficar 89 vai sair prejudicado. Acho que o grande exemplo que jogo importante, você tem que estar ligado 90 minutos, é a final do Flamengo com o River Plate, né? Dois times de altíssimo nível, que 2019 os últimos minutos decidiram, né? Palmeiras e Então, Santos é a mesma coisa, né? os últimos. No último minuto. Jogo que você não pode dar mole, Vou mas fiscar. eu achei interessante a atuação do Flamengo. Fiquei um pouco decepcionado com o Ilharão, mas ele tem muito crédito com a torcida. E, enfim, acho que foi um jogo digno das tradições dos clubes, né? Acho que seria talvez interessante ver como é que fosse uma prorrogação, né? Mas, enfim, os pênaltis cumpriram a função de fazer um jogo emocionante aí, fazer um jogo bacana e bom, né? A abertura da temporada já com um jogo desse. Tendência a melhorar e no primeiro turno do Brasileirão aí ser um jogo ainda melhor, né? Agora, você como fala. Você falou do Arão, né? Não dá para não falar do Luan do Palmeiras, né? Que o título estava nos pés dele, errou. Porra, a Mancha tá querendo matar o cara. Que papo é esse, cara? É complicado, né? Assim, o Luan é um zagueiro médio, não acho ele um grande zagueiro, não é do nível do Gustavo Gomes, que é talvez o melhor hoje em atuação no campeonato no Brasil. Ele é muito bom, por baixo, por cima, atacando. E o Luan é médio. Acho até que tem uma saída de bola interessante, ele consegue dar um espaço de profundidade bom. Mas o problema é que ele erra no momento decisivo, né? Errou contra o Grêmio, ainda foi expulso, mas não comprometeu, né? Porque aqueles jogos do Palmeiras já eram muito superior que o Grêmio, tecnicamente. E nesse jogo acabou comprometendo um pênalti mal batido. Os pênaltis foram mal batidos, né? Os 4 que o Palmeiras perdeu, os que o Flamengo perdeu também foram mal batidos. Agora, é isso, também não dá para crucificar, né? A lógica com um pênalti, o cara ali, é ele a bola, a vantagem é de quem está batendo, né? Apesar dos méritos dos goleiros, principalmente do Diego Alves, que pegou 3, mas a vantagem é de quem está batendo, e a decisão era ele e o goleiro ali, né? Mas eu achei essa análise do Ilharão, né? Eu estava comentando com meu irmão, acho que se fosse o Rodrigo Caio, talvez não tivesse tomado o drible do Rafael Veiga. Acho que tomaria. Só analisando aquele lance, né? É muito rápido. Quando o Arão está chegando, já está sendo driblado. Ele não tem culpa, mas eu acho que isso ele deixou ele nervoso um pouco. Eu acho que ele jogou mal no primeiro tempo. No segundo tempo não foi diferente, até porque o Flamengo estava mais armado para se defender, né? Mas eu acho que o problema foi tático ali do Flamengo. E o Arão acabou sofrendo porque era o cara que estava no meio. Quando você viu, o Palmeiras atacava com 3 ou 4, era quase mano a mano, né? Era o Rony acima do Arão, ou então um outro corredor. O Wesley corre muito, o Breno Lopes é alto e corre muito, e o Palmeiras atacava no mano a mano, com o Isla tentando defender na direita, ou então o Felipe na esquerda ali, e o meio de campo do Flamengo já vencido. Eu acho que não dá para colocar na conta do Arão isso, não. Acho que ele ficou nervoso no início, né? Um gol que abala, foi um golaço, foi driblado facilmente, mas não teve culpa.
Mas eu não sei, não botaria na conta do Arão. Eu acho que eu não acompanho tanto o Flamengo assim para saber, estou analisando um pouco o que foi aquele jogo, mas eu acho que a gente tem a tendência de analisar individualmente e às vezes o erro ele compõe uma coisa que tem mais envolvidos, né? Às vezes o cara erra, claro, tá errado o sistema defensivo tempo, todo né? erra, mas alguém se destaca. O Palmeiras e Acaba Tigres, perseguindo. no final do Mundial, o Luan faz aquele pênalti, mas ele tá no mano a mano ali com o cara, entrando na área. Se você vê a construção da jogada, os caras conseguem tabelar isso, já vinha se desenhando no primeiro tempo daquele jogo, conseguiam receber sem marcação, e os caras corriam, faziam infiltração, lógico que em algum momento alguém vai cometer uma falta, vai ser driblado e tal. Também crucificaram o Luan ali, né? Eu tinha esquecido desse lance. Acho que ele garoteou igual o Rodrigo Caio garoteou, né? Poderia não ter feito pênalti no Rony, o Rodrigo Caio, se não puxasse a camisa ali, mas puxou e foi assintosa, né? Se fez força ou não para derrubar, acho até que não, mas é pênalti. Assim como o Luan, naquela jogada contra o Tigres, passou a mão na barriga do cara, também acho que não fez força, o cara se jogou. Para mim, a bola já estava mais para o goleiro, né? Mas foi pênalti. Então, mas eu acho que o erro às vezes tem a ver com o posicionamento. O erro é mais coletivo, mas sempre sobra para um, né? É isso. No final é o goleiro que frangou, é o zagueiro que foi driblado, o zagueiro que fez pênalti. Enfim. Mas eu abono o Arão aí. Acho que ele encaixou bem na zaga do Flamengo, inclusive, principalmente porque o Flamengo joga mais na pressão, né? Quando joga mais na pressão, você tem um zagueiro que constrói bem, um zagueiro que sabe se posicionar, e não precisa ser zagueiro o tempo todo, né? Ele é mais um construtor do que um zagueiro. Eu acho que vai bem, assim como o Diego de volante também, né? Enfim. Sim, gostei que você falou, né? Assim, crucificando o Arão, não, mas é porque estava numa crescente, sabe? Ele foi adaptado na zaga no ano passado, na reta final do campeonato. E esse ano teve uma pré-temporada com o mesmo treinador, com os mesmos atletas ali na defesa. E ele começou muito bem, né? Então acho que assim, estava numa crescente desde o ano passado, né? E esse ano realmente nesse jogo decisivo, que talvez seja aí o primeiro jogo à Vera da temporada, né? Com equipes que disputam a mesma divisão. Teve um jogo contra o Botafogo, mas é outra situação. Mas assim, o primeiro teste com um time de Série A de alto nível foi bem preocupante, assim, sabe? Ele interrompeu uma trajetória ascendente. Não estava num dia bom, né? Mas eu, analisando o Flamengo ainda, né? Eu acho que o Gerson não entrou em campo, por exemplo. O Everton Ribeiro não foi bem. Jogou mal, jogou abaixo, conseguiu um ou outro lance bom, assim, que entortou a zaga do Palmeiras. O Gerson, que é um cara que acho que é muito importante para o Flamengo, quando ele está bem, ele domina aquele meio de campo. Ele não entrou em campo, tu não viu o Gerson criando nada, marcando nada. Eu acho que é até mais preocupante do que o Arão, por exemplo. E acho que pelo lado do Palmeiras, cara, é isso. O Zé Rafael, para mim, não pode ser titular, pelo menos não nesse momento. O Danilo é bom, o Patrick de já tá perseguindo o cara, se foram campeões da América anteontem aí, campeão da Copa, já tá perseguindo, cara. Não é perseguir, é ver que tem gente no banco que é melhor, cara. A base, os moleques são melhores. Tanto o menino, Danilo, quanto o coisa. O Felipe Melo, eu ainda abono, assim, ele fez 2 grandes partidas contra o Grêmio, muito seguro, dá segurança também, como na postura que ele tem, não ficou aquela característica de fazer falta, tomou amarelo. Ontem, contra o Flamengo, fez, porque ele perde a cabeça fácil, né? Acho que teve uma falta anterior que o juiz não marcou, aí a jogada estava perdida, fez uma falta por trás, tomou amarelo. Mas o Felipe Melo, eu acho que ainda bom. Mas o Zé, ele tá abaixo dos garotos da base, entendeu? Acho que ele não tem que ser titular, não. E isso, para mim, é uma... pode ser que em algum momento comprometa, né? O Abel demorou a mexer e ele reconheceu isso no jogo contra o Defensa. Ele reconheceu que demorou a mexer, a trocar o meio-campo. Foi muito evidente quando o Palmeiras trocou o meio-campo. Até quem estava, eu não me lembro qual é o nome do comentarista da Comembol, falou: quando trocou o Zé e o Felipe pelo Danilo e Patrick de Paula, falou assim: o Palmeiras vai ganhar esse jogo. E acabou acertando. E ontem perguntaram ao Abel na entrevista, né? Eu assisti hoje.
Ele falou, por que a escolha pelo Zé e pelo Felipe? Ele falou primeiro que o que é interessante também, né, que ele não monta o time titular pensando só nos 11, pensa nos 16 que podem jogar. Então, ele já tem planejado algumas, eu acho que isso outros técnicos fazem também, né? Não seria novidade, exclusividade do Abel, mas já tem planejado algumas modificações, e eu acho que essas do meio-campo são modificações certas que ele faz. O segundo, não, 3 coisas. Falou que fizeram bons jogos contra o Grêmio, quantos fizeram, principalmente o Felipe Melo, e que ele queria mais experiência ali no meio-campo. Eu acho que esse critério é mais contestável, né? O Palmeiras ganhou 3-0 do River lá na Argentina. O meio-campo era Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo e o Scarpa, que era um meio-ponta, meio um ala esquerdo, que o Palmeiras parecia um 5-3-2 ou um 5-4-1, e o Gustavo ali na ponta. Então jogou com chamam dos 3 porquinhos, não tinha nenhuma experiência. E o Palmeiras acabou com aquele jogo, venceu taticamente. 3-0 poderia ter sido mais, inclusive. Foi uma vitória tática, um nó tático, né, que o Abel tinha dado no coisa, assim como tomou em São Paulo, quando o Galhardo botou um 3-5-2, o que o Palmeiras tinha de bom, que era o contra-ataque que pegava no mano a mano, acabou, né, não existiu. Perdeu a cabeça naquele jogo, perdeu-se mentalmente, começou a ver que estava perdendo. Tanto que quando teve um a mais naquele jogo, por quase uns 20 minutos, mesmo assim não conseguia ver a cor da bola. Né? Mas eu sou a favor de ter a base, assim, ter um da base no lugar do Zé Rafael, acho que faz diferença. Faz muita diferença, acho que dá mais consistência para o Palmeiras para começar jogando, qualquer jogo. Pelo menos no momento, né? O futebol é momento, pode ser que o Zé volte melhor, mais seguro. Mas é isso. Cara, show de bola. Uma outra coisa que eu quero te perguntar, né, como palmeirense, é sobre provocação, né? Assim, o principal rival do Palmeiras é o Corinthians, e recentemente o Flamengo tem dado um salto aí, por vários motivos que você mesmo já falou, sobre muita provocação em relação ao Palmeiras, né? O que começou lá em 2016, né, quando o Palmeiras saiu de um jogo contra o Vasco, né, Vasco da Gama em São Januário, e provocaram lá em frente à loja do Flamengo, e desde então, sempre que um ganha, é muita provocação, muita zoação e tal. E é uma coisa que eu acho um pouco esquisita, assim, né? Assim, eu entendo, claro, compartilho, dou uma zoada, mas é a provocação do Mundial, cara. No final do ano rolou bastante, né? Mas tem uma coisa que eu acho, assim, curiosa, né? Eu acho que acaba por desvalorizar a Libertadores, que é muito mais difícil do que o Mundial, né? Tu tem que fazer aí vários jogos dificílimos, né? Enfim, o Palmeiras teve um sorteio muito bom no ano passado, isso é importante também, né? Vamos falar sobre isso. Mas eu queria que tu me falasse sobre o lance da provocação do Mundial, cara. Tu cai nessa pilha, tu tá em outra pegada, me fala aí. Cara, eu me divirto, inclusive. Às vezes eu me pego cantando a musiquinha do Palmeiras não tem Mundial, já tem uma versão palestrina, que agora me falha a memória. Mas eu vejo de forma saudável, assim. Eu particularmente, não caio muito na pilha, não. E é engraçado que hoje a gente estava comentando, né? A rivalidade tem se construído mais em torno de Palmeiras e Flamengo, então tem muito flamenguista no Rio de Janeiro, ou Miguel Pereira, quando eu estou aqui, e que vem zoar e tal, colega de trabalho. Mas eu acho super tranquilo, eu acho saudável, eu acho natural, porque não só do Mundial, né? Não tem copinha, não tem Supercopa. Tá aumentando a lista, a lista. Mas, assim, um pouco, retrata um pouco o que tem sido o futebol na última década, né? Principalmente nos últimos 5, 6 anos. O Flamengo está à procura de rivais, né? Tem o Vasco, tem o Fluminense, tem o Botafogo, vai ter sempre uma história. Mas, atualmente, esses clubes não disputam com o Flamengo no cenário nacional, né?
E hoje já umas 2 décadas pelo menos, o que vale os estaduais não valem tanto, né? Então, ser campeão estadual, ganhando um Vasco, ganhando um Botafogo, o Flamengo hoje, não é lá um grande feito, né? O grande feito é ser campeão brasileiro, ser campeão da Copa do Brasil, é ser campeão da Libertadores, da Supercopa do Brasil, a Supercopa do Brasil, da Recopa. A Supercopa foi empate, né, cara? Eu acho que em termos de equilíbrio representa isso. Ganhou no pênalti, teve mais cabeça, não tinha o Luan, mas o... Pô, vocês tomaram um gol do Michael, cara. Não dá para ajudar mais que isso, cara. Pois é. Mas eu acho que eu vejo dessa forma, né? O Flamengo eu acho engraçado que fica assim, nossa, mas o flamenguista só enxergam o Palmeiras, né? Porque são os que mais zoam, né? Mas eu acho que tem a ver com isso, né? Tem a ver com a rivalidade que está se construindo nacionalmente. Então são os times que disputam. Um ano o Palmeiras ganha, outro ano o Flamengo ganha, ou nesse ano os dois ganharam títulos diferentes, né? Não chegaram a medir forças muito por nenhum dos dois títulos, né? A verdade é essa. Talvez se o Flamengo não tivesse vencido, o Palmeiras não teria levantado o título do brasileiro, né? Pela pontuação teria sido Inter, mas não mediram forças esse ano por nenhum título, como mediram em outros anos, né? E eu acho que eu vejo de uma maneira muito tranquila isso. O Mundial é aquilo, né? Primeiro que o Palmeiras tem Mundial, 51 é o Mundial. Isso dá uma discussão. 51 é cachaça, cara, pelo amor de Deus. Também, muito boa. Isso dá uma discussão de uma resenha inteira, né? Vai fazer uma resenha monstra só com esse tema. Quem tem Mundial é quem não tem, né? Mas eu acho que é interessante, assim, porque é tão valorizado, né? E aí entra nesse meme. A gente, enquanto brasileiro, a gente se acostumou, principalmente na década de 70, 80, né, a ser o melhor do mundo. E era o melhor do mundo em alguma coisa importante internacionalmente, né, pelo menos simbólica, que é ser campeão depois do primeiro tetra, o primeiro penta em 2002. Então, a gente valoriza muito ganhar o Mundial. Né? Parece que é mais importante ganhar a Libertadores. Então, se não tem um Mundial, nossa, parece que é uma coisa que é como ganhar um estadual. Não é ganhar um estadual. E hoje, menos é mais difícil ainda, né? Porque a diferença de nível econômico, né? E de calendário que se influencia como os jogadores chegam lá para disputar o Mundial é muito grande. Então, é muito difícil. É só pegar os últimos títulos aí, quantos foram sul-americanos. Tem sido muito pouco. Mas a gente acha que isso no Brasil, no futebol brasileiro tem isso, tem que ser o melhor do mundo, né? Então, quando conquista e o outro não conquista, o Palmeiras, que é o time que tem mais títulos nacionais, não tem mundial, então foca nisso. Mas acho natural, acho a zoação, assim como é o cheirinho, quando o Flamengo não chega, o Flamengo andou pegando uns bocados, né? Foi eliminado do São Paulo, dominado, perdeu por Racing de vacilo na Libertadores, e zoa também do outro lado. Eu vejo, eu me divirto. A verdade é que eu me divirto com a musiquinha, divirto com essa rivalidade, que para mim é muito especial, né? Meu irmão gêmeo, que é flamenguista, então a rivalidade é dentro de casa. Eu acho os dois melhores times do Brasil, talvez da América inteira, né? Só ali com o River Plate podendo igualar nos últimos 5 anos. É muito bom, é muito maneiro. Muito maneiro, ainda mais para finalizar essa pergunta, vendo que a gente passou na década de 2000, né? 2 rebaixamentos, 2000 a 2012, né? Em 10 anos, 2 rebaixamentos, uns times bem sofríveis. Isso aqui no Rio é normal, cara. Você devia estar mais acostumado. Aqui no Rio, galera, cai toda hora. Pois é. Espero que o Palmeiras tenha superado essa fase de cair, de ser normal cair, né? De perder ser normal. Cara, você mora no Rio, você já era para estar acostumado com a galera falando de rebaixamento ao seu redor, cara. É um péssimo. Mas a gente se acostuma a coisa ruim, né, cara? Tem que se acostumar a coisa boa também, né? Importante. Mas olha só, outra coisa que eu vou te perguntar, você como palmeirense aí, queria saber a expectativa para 2021 e se você acha que esse jogo
deixa algo mais do que aconteceu dentro de campo? Você acha que foi o start para alguma coisa nova? Queria que você falasse disso e da expectativa para o Palmeiras 2021. Cara, então acho que esse jogo, engraçado, porque a gente não teve 2 meses de futebol parado, né, que é um mês de férias e a pré-temporada. Então acho que esse jogo pegou os times do jeito que os times terminaram, né? Isso é raro acontecer. A gente vê uma temporada começando com os times se reestruturando, quem consegue manter o time, mesmo assim, o Flamengo foi criticado no início do ano passado que estava fora de forma, né? Você deve lembrar disso. Não sei se era verdade, isso rolou. Mas a gente pegou 2 times prontos e que jogaram ano passado, né? O Palmeiras acabou, não tem um mês que foi campeão da Copa do Brasil, né? Então acho que o jogo não significa mais ou menos, ele significa uma continuidade. O futebol não parou. Acho que os 2 times fizeram boas temporadas em 2020, apesar de tudo, né? E vão fazer boas temporadas em 2021. Então o jogo ele marca essa continuidade, representa tanto o que foi 2020 e o que deve ser 2021. Lógico que fazer futurologia aqui é sempre um exercício muito difícil, a gente vai estar gravado sempre aí. Ruim, né? Sempre um risco, né? Mas eu vejo que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras vão ter condição de manter essa pegada, porque acho até mais que o Palmeiras, assim, o Abel ganha muito moral, né? O cara não tinha título, veio ganhando título. 2 títulos. O primeiro foi a Libertadores, depois a Copa do Brasil. Um pouco tempo de trabalho. Acho que do Rogério Ceni se espera mais, porque o time do Flamengo tem uma cobrança um pouco maior em termos, tem investimento mais alto. O time titular ainda é o melhor, né? Eu sou da opinião que o elenco do Palmeiras é melhor. O time titular do Flamengo é melhor. Você vê como que foi a mudança do banco ontem, né? Lógico que estava o Luiz Adriano suspenso de um lado, o Covid de um lado e o Pedro de outro. Vamos dizer que são 2 de nível muito parecido ali fora, mas o banco, quem entra do Palmeiras, dá uma outra cara. O Flamengo talvez ainda não tenha isso. Né? Você entrar um Michael é a mesma coisa que entrar um Gabriel Veron, por exemplo. Né? Pô, com certeza, né? Só para jogadores que jogam na mesma posição, né? Eu acho que a base do Flamengo, os garotos são bons e tal, ainda não tem tanta importância como tem a base do Palmeiras hoje, esse ano, mas o elenco me parece um pouco melhor. Você tem o Gustavo Scarpa no banco, você tem o Lucas Lima que nem entra nesses jogos, né? De vez em quando ele inventa de jogar bem. Mas eu acho que o Palmeiras, assim, concordo com o que o Abel pede, acho que precisa de um centroavante. Tem no elenco, né, da base, pode ser que aproveite. O Palmeiras está com dificuldade de contratar, acho que é uma gestão muito conservadora para não fazer loucuras. Ter um ponta canhoto, né, um ponta esquerdo canhoto, que está tentando o Ademir, também está uma dificuldade de trazer, mas eu acho que tem que trazer um desses 2, né? Não dá para não tirar um cara do América Mineiro, por exemplo, né? Mesmo segurando dinheiro. Então acho que o Palmeiras está encaixado, deve perder um ou outro, não sei se vai ser o Verón, se vai ser o Menino, mas está com um elenco bom, com moral, com técnico com moral, que tende a continuar um bom trabalho. E acho que vai ser uma temporada gloriosa também. Espero que tenha algum título, né? Espero que esse ano Paulistão tá aí, vai ter título sim, com certeza. Oi? Paulistão tá aí, vai ter um título Paulistão, sim, com certeza. Espero que seja o brasileiro, que já faz muito tempo que a gente não ganha, já tem 2 anos, né? Um tri da Libertadores, quem sabe, mas acho que chega forte. Sim, o Flamengo também chega forte, não tendo nenhuma surpresa no meio do caminho. Eu acho que são os times. Talvez o Galo chegue, né? Talvez o Galo chegue. Tá com um elenco muito recheado. O Cuca é um bom técnico, um ótimo técnico. Acho que é uma escolha acertada para o Galo também. Ele tem mais gestão de grupo do que tem o Sampaoli, por exemplo. Né? Acho que bota um time também, consegue organizar o time muito bem, mas perdeu ontem para o Cruzeiro, né? Clássico clássico. Achei curioso. Uma rodada atrás aí ele estava perdendo e teve a brilhante ideia de botar um zagueiro no ataque. E ganhou. O time gasta $1 trilhão para montar um elenco e o treinador bota um zagueiro no ataque, né? Complicado. Mas eu não sei como é que foi o jogo. Às vezes era a opção que tinha, sei lá.
Às vezes você quer um cara alto Eu acho que o Palmeiras tem esse problema. O Palmeiras não tem um centroavante alto, entendeu? Precisa ter um cara assim. Quando você quer ter uma jogada que você, por exemplo, ontem, várias bolas alçadas na área. Você não tem um cara alto para cabecear, né? O Luiz Adriano nesse cara, mas ele ainda é mais alto, ele ainda se posiciona melhor e tal, tem movimentação. Mas o Rony de 9, você perde muito isso. Eu acho que essa é uma deficiência de um elenco tão bom quanto o Palmeiras hoje. Pode ser o da base, o Papagaio, né? O Rafael Elias, ou então esse garoto do Panamá, o Newton, também alto, forte. Panamá, não tô sabendo disso aí, não. Panamá. O Palmeiras tem um panamenho no elenco? Tem panamenho. Quando o Palmeiras foi em 2019 lá, naquela parada da Copa América, acabou fazendo relação e trouxe um garoto para a base, que estreou já no titular, no time de cima, né? Pode ser que o moleque é bom, o moleque tem corpo assim, muito grande, muito alto, forte. Pode ser que seja a solução, né? Mas é novo ainda, não dá para cobrar, apostar tanto nele assim. Mas é uma deficiência do elenco. Hoje eu vejo como uma deficiência só, esse centroavante. E estão dizendo aí que o Dudu pode voltar, né? O Palmeiras hoje fez ia perguntar isso agora, né? Parece que ele não está inscrito lá na Champions Asiática e quer voltar, né? O Dudu, ele quer ficar. Ele fala que quer cumprir o contrato lá. Não sei se é pela grana, se é pela tranquilidade também, né? Mas ele fala que quer cumprir quer ser comprado e assim que acabar o contrato, que seriam mais 2 anos, voltar. O que acontece? Pelo que eu vi hoje, não foi inscrito porque em junho já acaba o contrato e ainda não tem uma definição se vai continuar ou não vai. E o Palmeiras deu um ultimato que para mim eu achei interessante, né? Ou grana ou Dudu de volta. Ou paga 6 milhões de euros à vista ou o Dudu de volta. Então, acho que o Palmeiras está disposto a tudo, né, nesse momento. Não vai negociar. E derem o dinheiro, a gente precisa de dinheiro. O Palmeiras tem que fazer 80 milhões de caixa com venda, né? Não sei se já está contando o Dudu, espero que não, porque aí já são 40 mesmo. Ou então traz o Dudu. O Dudu tem um salário muito alto, né? Mas que é papo de, segundo o Nicola, 2 milhões. Ah, não. Você não vai citar Nicola aqui no Resenha Monstra, não, cara, por favor. Estou citando para depois apurarem se é verdade ou não. Não, a gente vai editar esse vídeo e cortar essa parte. Então eu vou refazer a fala. O Palmeiras, o Dudu parece ter um salário de 2 milhões segundo minhas fontes. Compromete um pouco um orçamento apertado, né? Mas é o Dudu, o cara é idolatrado, eu gosto muito. Se vier, vai ser ótimo. Se vier, inclusive, você pode vender um Wesley da vida ou o Verón, né? E você não vai perder ali a referência da ponta, o jogador bom, e ainda faz dinheiro com os caras que são mais novos e tal, tem mais futuro na Europa, né? Ou então vem os 40 milhões. Mas eu acho que o Palmeiras tem que correr atrás de um atacante que seja diferente, seja alto, seja de área. Aí o elenco, para mim tá fechado. Para mim tá fechado. Gosto do Scarpa fazendo a esquerda também. Ele tem entrado bem, batendo falta. Talvez o Veiga é muito 880, né? Às vezes faz um jogo que ele some e às vezes também é questão tática, que a bola não passa por ele. E ontem ele fez um jogo muito bom, né? Chamou a responsabilidade, fez um golaço, bateu o pênalti. Mas o Scarpa é bom também. Para mim é um cara que não pode ser negociado. Ele tem encaixado, tem feito bem à esquerda quando precisa, e quando entra de 10 também no lugar do Veiga tem feito, fez um gol de falta no último jogo. Acho que o elenco é redondinho. Tem essa deficiência de ter um substituto para o Luiz Adriano, e acho que precisa ver quem vai ser a dupla do Gomes. Eu acho que não vai ser o Luan, não, ao longo da temporada. Pode vir ou o Kusevich, que joga pela direita, ou deslocar o Gomes para a direita, porque o Gomes é 10, né? E ficar o Imperial. Ou contratar alguém, soube que estava querendo o Vitor Cuesta, ia ser uma duplinha de zaga chata, hein, enfrentar, mas dá para arrumar com o que tem no elenco. Cara, show de bola. Enfim, estamos caminhando para a parte final dessa nossa resenha aí. Bom repercutir a final da Copa do Brasil com alguém, né? Que, Supercopa. enfim, Supercopa do Brasil.
com alguém, com palmeirense, né? Bom ouvir o lado palmeirense também. Esse é o nosso objetivo aqui no canal, bater papo e ter resenha. Então, bacana estar falando com você sobre isso. Uma perguntinha básica, né? Para você ficar bem ou mal aí com a galera palmeirense que vai assistir. Dudu ou Valdívia? Pô, cara, aí você não queria que eu citasse o Nicola, mas você faz essas perguntas também, né? Outro dia perguntaram quem é o maior estrangeiro do Flamengo, Pet ou Arrascaeta? Essa pergunta é ofensiva, né, cara? O Arrascaeta está começando, pode se tornar o maior, mas é uma pergunta que, lógico que é o Pet, né? Tem mais importância, tem mais história, tem mais jogos, enfim. Dudu ou Valdívia, cara? Pô, eu fico com os dois, eu vou ficar em cima do muro. Eu gosto muito do Valdívia, eu gosto Pô, muito do você é Valdívia. caco de vidro para ficar em cima do muro, cara? Pelo amor de Deus. Se tivesse que escolher um para contratar, hoje, lógico que seria o Dudu, né? O Dudu tem. O Dudu não se machuca, por exemplo. Não lembro quando o Dudu se machucou. O Valdívia se machucava sempre. Então, o Dudu é um cara que tu vai poder contar ali todo o jogo. Mas o Valdívia é um cara que é difícil de encontrar, em termos de enxergar o jogo, de criar jogada, e também de ser carismático, né? Eu acho que isso falta no futebol. O cara dava passe de costas, né? O cara, pô, aí é punido pelo STJD porque fala alguma coisa contra, assim, tipo, o futebol moralizou demais, era uma coisa muito, muito ruim. E o Valdívia era um cara diferente, assim, que o Dudu não consegue ser, sabe? Acho que o Dudu falta um pouco desse carisma para ele. Em termos de futebol, aqui é para escolher um, não pelo futebol, mas essa característica, que o Dudu não se machuca, você pode contar com ele qualquer jogo, sempre vai estar jogando, geralmente vai ser de 6 para cima, mas geralmente nota 7, nota 8. Eu ficaria com o Dudu, mas eu tenho saudade do Valdívia, acho que ele merecia encerrar a carreira no Palmeiras, disputar um Paulistinha, jogar alguns jogos ali, eu tenho saudade dele, gostava muito do Valdívia. Show de bola. Vamos ver se a galera do Palmeiras curte aí o Te Corneta. Então, eu vou pedir para você mandar para a galera palmeirense seguir nosso canal aqui. Manda um alô para a galera do Palmeiras aí. Vamos lá, povo. Eu sei que tem uns cariocas, tem uns grupos de cariocas ou de moradores do Rio de Janeiro que são palmeirenses. Já é uma galera que já dá para se juntar também, comentar, conversar com a gente, né? Seguir o Resenha Monstro e, claro, difundir aí para São Paulo, difundir por Paraná, que tem muito palmeirense, pelo Nordeste também, acompanhar, porque futebol hoje é a rivalidade, como a gente falou aqui, a rivalidade é nacional, já ultrapassa as fronteiras do estado. Discordo do Felipe Melo, o rival do Palmeiras hoje tem os rivais também, lógico, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos são jogos ainda de alto nível, mas o rival nacional hoje do Palmeiras é o Flamengo, é inegável. Segue aí, curte, compartilha. Como diz o Gerson, como é que é? Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. É isso aí. E obrigado aí pelo convite, foi muito bom conversar. É bom ter esses espaços que a gente, acho que consome muita porcaria. A galera fala muita besteira de futebol, fala as coisas muito rasas. Eu acho que tem um espaço que torcedores comuns e que estão presentes no dia a dia do clube, acompanhando, né? À distância, mas acompanhando, analisando, tentando se inteirar um pouco, eu acho bem legal. Obrigado pelo convite, uma honra conversar com vocês. Show de bola, Fernando. Obrigado pela participação aqui no Resenha. Muito bom essa galera que está acompanhando a gente aí. O nosso canal está começando e dessa vez repercutindo a Supercopa do Brasil, que aconteceu nesse último domingo, com vitória do Flamengo bicampeão da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil. E aí agora vamos tocar a temporada aí. Mais vídeos em breve sobre o Campeonato Carioca, sobre a Copa do Brasil, sobre Libertadores. Vocês vão conferir aqui no canal Resenha Monstra, pedir para se inscrever aqui embaixo, dar um like no nosso vídeo para a gente continuar aí esse trabalho bacana de bater um papo, de ter resenha. Fernando, obrigado novamente. Estamos juntos. Valeu, aí. Tamo junto. Parabéns pelo time. Valeu, obrigado. Então, galera do Resenha, obrigado aí pela companhia. Tamo junto, em breve a gente tá voltando. Valeu, galera. Fui!
Vou parar aqui de gravar, peraí. Não sei onde é que eu clico. Caralho. Tu saiu, maluco?